Olá pessoal, tudo bem? Professor Djalma, disciplina de Fundamentos de Marketing. Finalmente chegamos ao nosso último conteúdo de fundamento, né? Então hoje a gente vai falar muito sobre o merchandising, né? O merchandising, de forma geral, ele é um assunto que afeta todos nós, tá? Não só as empresas, como nós, como consumidores. Tá? O merchandising ele vale muito para as marcas que querem se destacar, que querem vender seus produtos e os seus serviços. Tá? A gente tem que lembrar sempre que a concorrência ela é muito intensa, então não adianta só reproduzir estratégias dos seus concorrentes. Tá? A ideia do merchandising é passar uma ideia sutil, tá? Fixar na mente do consumidor de uma forma quase que imperceptível. Se posicionar, nós já falamos de posicionamento anterior, de uma forma certeira dentro daquilo que o nosso público busca. Tá? Então, nesse sentido, uma boa ideia é descobrir estratégias, descobrir formas de atingir esses objetivos e esses desejos dos nossos clientes. Tá? Então, assim, primeiro, o que é merchandising? Tá? Merchandising são ações que ocorrem no ponto de venda. Tá? Inclusive eu recomendo, quem tiver paciência, procura aí o livro Merchandising no Ponto de Venda. Ele é da Regina Blessa, é um livro excelente, tá? Ele ajuda muito a entender essas vantagens de trabalhar esse merchandising. Então, assim, de forma geral, tudo que eu faço dentro do ponto de venda, ou seja, onde o meu consumidor está comprando, é merchandising. A origem do termo é uma palavra inglesa, evidentemente, mas ela vem lá da França, né? De merchandise, D-I-S-E no final, merchant, né? Ou merchant. A gente fala muito, inclusive, merchan, né? Ah, merchan, fez um merchan, fez um merchan. A grande questão é que nós confundimos as aplicações do termo. Merchan não é propaganda. Tá? Fazer merchandising. Traduz e usam-se muito como se merchandising fosse uma propaganda. Não é. Propaganda é propaganda. É falar, é ser direto sobre o produto. Merchandising é uma coisa sutil, é uma coisa de leve. Né? É uma coisa de quando eu apareço sem querer, no meio do caminho, como está essa imagem aí, né? um display bem montado, né? Merchandising, alguma coisinha sutil lá no meio que me chame a atenção. Tá? Os principais tipos de merchandising, né, que a gente tem aí são, primeiramente, o visual merchandising. Né? O visual merchandising ele tem muito a ver com aquela coisa de tocar no produto dentro do ponto de venda, de poder mexer no produto, de poder ver o produto, né? Sentir o produto. A gente gosta de pôr a mão no produto. A gente tem mania de censurar, por exemplo, uma criança que vai lá e bota a sua mãozinha no produto, mas na prática a gente adora fazer o mesmo, né? Porque a gente quer sentir o produto, a gente quer saber como ele funciona, tá? Então isso tem muito a ver com o merchandising, né? Tem muito a ver com o que a gente acaba utilizando aí, né? Que mais? Que mais que a gente pode falar aí sobre merchandising, né? Aquelas ações, por exemplo, a gente se depara o tempo todo com ela quando chega época de Páscoa, por exemplo, né? Ó, uma imagem que eu estava tentando resgatar aqui, né? Um exemplo de um merchandising, né? Um merchandising visual, né? Eu estou deixando o cara pôr a mão, eu estou deixando ele mexer, né? Eu estou deixando ele ter acesso ao produto, né?
E de forma geral a gente curte muito isso, né? A gente gosta muito dessa possibilidade aí de, de mexer no produto, né? De poder tocar no produto, né? Um outro tipo de merchandise que a gente escuta muito falar é o do merchandise editorial. Ele tem que ser absolutamente sutil, né? Como essa imagem aí num filme do Homem de Ferro, né? O Tony Stark aí tá pegando uma batata do Burger King, né? Sutil, mas é o suficiente para a gente lembrar. Tá? É aquele momentinho que a bola Wilson aparece no filme O Náufrago, né? É aquele momentinho que um carro de repente aparece aí numa novela, é aquele momento que uma propaganda aparece Isso é o que apareceu no no meio de Pinterest. com um youtuber falando, né? Mas assim, de forma discreta. O merchandising não é direto, ele é sutil, ele é delicado. O merchandising, por exemplo, tem a ver com a degustação de produto no ponto de venda, né? Quando eu estou lá num supermercado e me é oferecido um produto para experimentar, né? É sutil, né? Ela não precisa falar da marca, né? Uh, o merchandising digital também, né? Tem o merchandising digital. O merchandising digital, por exemplo, uma famosa fazendo uma aparição no YouTube, no Facebook, que seja, e sutilmente ela mostra um batom que ela esteja usando, por exemplo. Né? Ela pode estar lá como esse exemplo aqui, né? A Karina Bach mostrando um batonzinho. Né? Ela está fazendo uma live, ela estava falando um monte de coisa e no momento ela mostra o batom, mas ela não está falando diretamente do produto. É uma resposta a uma pergunta, qual é o batom que você está usando? Aí ela vai lá e mostra, né? Isso é um merchan digital. Tá? A grande questão é como montar essa estratégia, né? Como que eu atinjo, né, uma estratégia de merchandising adequada? Primeira coisa sempre é entender quem é o meu público-alvo, é conhecer o meu público-alvo, é saber lidar com esse meu público, né? Nós já estudamos como chegar no público-alvo, como entender o público-alvo. Segunda, qual a ideia, né? O que eu quero, né? O que eu quero com o merchandising? Qual o meu objetivo, né? Eu quero o quê? Aumentar as minhas vendas, aumentar o meu lead, né? Que é, por exemplo, aumentar o interesse pelo meu produto, né? O que eu quero, né? Fidelização de clientes. Então tudo depende da estratégia. Cada um desses objetivos demanda uma estratégia diferente. Tá? Criar estímulos, né? Sejam estímulos visuais, sejam estímulos auditivos, sejam estímulos olfativos, táteis, né? Degustação, por exemplo. Né? Eu tenho que criar algum estímulo, né? Conforme o perfil do meu público-alvo. Eu tenho que buscar um jeito de me conectar. A palavra-chave para o merchandising é conexão. Como eu vou me conectar com o meu cliente, né? Desenhar um ponto de venda agradável, né? Fazer o supermercado é a maior escola de merchandising que tem, né? A gente passa, a gente vê displays dos mais variados tipos, montagens, às vezes a gente vai em algum supermercado, tem aquela prateleira de cerveja, e aí o cara escreve uma mensagem lá com cores variadas de alguma marca lá no meio, né? É mais ou menos isso daí, né? Criar as sensações, né? Despertar sensações, né? Obviamente ficar sempre atento aos calendários, né? Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Mulheres, né? Essas datas pedem ações mais personalizadas, ações voltadas para as datas, né? Ter uma identidade, ter um slogan criativo, um slogan de fácil aceitação, de fácil memorização, né?
Envolver sentidos diferentes. Então, se você conseguir envolver o tato, a degustação, a visualização, a audição, é muito legal, né? Fazer o cliente ficar bastante tempo dentro, fazer com que ele queira ficar dentro da sua loja, né? Basicamente é isso. Tá, o merchandising tem muito a ver com essa coisa dos estímulos sensoriais. Tem também uma coisa que eu esqueci de falar, que é o cross merchandising, né? Às vezes a gente nunca se ligou, por exemplo, que lá na prateleira onde fica o macarrão, sempre perto está o molho de tomate. Por quê? Tem sentido, né? Eu tô fazendo eu tô tentando despertar uma atenção cruzada do meu cliente, né? Inclusive usa-se muito em alguns lugares, vocês vão perceber, principalmente nas grandes lojas de varejo, tem fralda e cerveja perto um do outro, né? É aquele momento de talvez estimular, o cara foi buscar a cerveja e ele lembrou que ele precisa de fralda, ou ele foi buscar fralda e ele aproveita e leva uma cerveja, né? Algumas coisas parecem não fazer muito sentido, né? A decoração de vitrines, por exemplo, ela tem muito a ver com merchandising, né? E é isso aí, tá? É trazer o meu cliente para dentro da loja, fazer o meu cliente ficar lá dentro, fazer o meu cliente se interessar, certo? É isso aí, pessoal. Essa é a nossa última aula temática do semestre, tá? Eu não vou deixar nenhuma atividade específica para essa aula. Para a próxima aula tem lá um estudinho de caso, que eu vou postar só na aula seguinte. Tem um estudo de caso, umas questões para se resolver, né? Eu provavelmente vou trazer um vídeo de uma palestra, alguma coisa simples, alguma coisa de terceiro, certo? E com isso a gente encerra o nosso conteúdo. Eu espero que todos estejam plenamente satisfeitos, ou se não satisfeitos, mas que não estejam pelo menos decepcionados com o que a gente viu aí, tá? E nas próximas disciplinas a gente vai avançar um pouco mais aí nessa questão de marketing. Lembrando que essa é uma disciplina de fundamentos, ou seja, conceitos básicos, conceitos iniciais, para a gente começar a entender como é que a coisa funciona, da onde que vem uma coisa, da onde que vem outra, normalizar alguns entendimentos, né? Nós normalizamos, por exemplo, nessa disciplina, o termo promoção. A gente já sabe que promoção é proibido a gente utilizar quando a gente está tentando falar em baixar preço ou em fazer algum tipo de oferta para vender algum produto que esteja parado. Tá? E normalmente só se faz promoção para algum produto que esteja parado, que esteja encalhado. Um produto que está vendendo bem, né, não tem sentido fazer nenhum ato promocional de divulgação extraordinária. Tá? A gente já normalizou que o termo correto é liquidação ou oferta. Né? O mais adequado é a liquidação. Hoje nós também normalizamos que o termo merchandising, muito utilizado como sinônimo de propaganda, não é. Merchandising é uma coisa bem sutil. É uma ação que ocorre lá no ponto de venda, no máximo através de um merchandising editorial ali, como a gente acaba vendo num filme, numa novela, né? Uma coisa bem sutil, que eu não estou falando diretamente do produto, eu estou usando o produto dentro do contexto da situação. Se eu falar do produto, já não é mais merchandising, é propaganda. A não ser, por exemplo, um caso como, que batom você está usando? Estou usando esse aqui, né? É proposital, né? Mas ela não está falando, esse batom é isso, né? É uma coisa bem sutil. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima aula. Bons estudos. Boa semana.